São 9 horas e 43 minutos. Voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. Dia que marca então o retorno da Câmara de Campinas. Não só o retorno dos trabalhos legislativos, né, ou as sessões ordinárias, porque o trabalho continuou, né? O gabinete estava aberto e tal, mas as reuniões ordinárias, essas sim, estavam nesse recesso. E hoje tem, então, a primeira reunião entre os vereadores, analisando os projetos, na Câmara de Campinas. Mas também marca a volta dos 33 vereadores ao plenário original, ao plenário oficial da Câmara de Campinas. Depois, né, de uma obra que parecia interminável, por sinal, ainda há alguns trabalhos a serem feitos, e quem vai explicar isso tudo pra gente, porque é uma situação até inusitada, é o Guilherme Pierangeli, que está no plenário da Câmara de Campinas, lá na região da Ponte Preta. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que acompanham o CBN Campinas. Exatamente, após 1 mês e meio de recesso, a Câmara de Campinas inicia hoje as reuniões ordinárias de 2023, e a novidade está justamente no local, retorno aqui ao plenário oficial da Casa, no prédio da Avenida da Saudade, após 8 meses realizando as sessões no Teatro Bento Quirino, no centro de Campinas, por conta das obras aqui no prédio que fica no bairro da Ponte Preta. Porém, há uma situação inusitada, a presidência ainda não retornou e segue funcionando no Teatro Bento Quirino, aí na região central da cidade. Daqui a pouco o presidente da Câmara, Luiz Rossini, do PV, vai poder explicar melhor essa situação aqui no CBN Campinas, e vai ser a primeira reunião aqui no plenário da Ponte Preta em um ano e mais um pouquinho, praticamente, porque ano passado não houve reunião alguma aqui. Desde maio as reuniões acontecem no Teatro Bento Quirino, mas de fevereiro a maio, até o começo de maio, essas reuniões aconteceram de forma online pelo sistema de deliberação remota. Então, desde o final de 2021, não há reuniões ordinárias da Câmara aqui no plenário na Avenida da Saudade. As reuniões aconteciam nessa transmissão online através da mesa diretora a partir de um gabinete aqui na Câmara, aconteciam aqui nesse prédio, mas de forma online entre fevereiro e maio. Então, o retorno ao plenário após 2022 sem nenhuma reunião aqui acontece hoje. E na sessão desta quarta-feira, 9 itens na pauta. Essa pauta já estava pré-definida desde a sessão do dia 14 de dezembro do ano passado, que foi a última reunião ordinária da Câmara, lá no Teatro Bento Quirino, ainda sob a presidência de Débora Palermo, do PSC. Porém, apesar desses 9 itens da pauta, são 2 os assuntos que devem movimentar a casa por esses dias. Um é a convocação do advogado Rafael Creato para depor na CPI da propina. O depoimento está marcado para 1 da tarde de hoje, aqui no plenário da Ponte Preta, e Creato era assessor daqui da Câmara, né, no período em que Zé Carlos, do PSB, presidiu a casa. Ambos são investigados na CPI da propina por supostos pedidos de favorecimentos para terceirizadas aqui da Câmara para renovação ou assinatura de contrato. Outro assunto que deve movimentar a casa nos próximos dias é o pedido de comissão processante contra o prefeito Dário Saad, do Republicanos. Esse pedido foi feito pelo advogado Cláudio Roberto Nava, que aponta uma eventual infração político-administrativa e omissão por parte de Dário no caso das mortes relacionadas à queda de árvores aqui no município, né? Foram 2 em um período de menos de um mês, e essa comissão processante for aceita, após todos os trâmites, aí pode levar o prefeito Dário Saad até a cassação. Essa reunião, né, acontece aberta ao público aqui no plenário da Ponte Preta. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, ou seja, para quem vem da Avenida da Saudade, pela parte de trás da Câmara, né, como popularmente se diz. A sessão começa às 6 da tarde, está tudo sendo organizado aqui, testes de luz, de som, enfim, o pessoal está arrumando tudo para o retorno das atividades da Câmara, tanto essa reunião da CPI, né, que deve acontecer hoje à tarde, quanto as reuniões ordinárias que voltam a acontecer rotineiramente às segundas e quartas-feiras, às 6 da tarde, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Está aí o Guilherme Pierangeli, direto de dentro do plenário da Câmara de Campinas, como ele citou há tanto tempo, né, que não é utilizado aqui na cidade, não só por causa da reforma, mas também por causa da pandemia de Covid-19.
Bom, estamos em contato agora com o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Carlos Rossini, a quem a gente agradece esse contato, essa gentileza de poder atender a CBN e também já explicando por quê, né? Está desmembrado, porque a presidência não está na Câmara de Campinas na sede oficial. Continua na sede provisória, né, presidente? O que aconteceu? A situação ainda não foi resolvida. O que falta para a presidência voltar, né, para a casa lá na Ponte Preta? Obrigado, bom dia, Flávio Paradella, bom dia, Guilherme Pierangeli, que está lá na nossa casa. É uma alegria falar com vocês. Primeiro, uma explicação. Pelo cronograma normal, a gente só retomaria as atividades plenamente na Câmara em março. Mas aí houve uma decisão de priorizar o retorno das sessões legislativas e, para isso, nós procuramos concentrar esforços na finalização da reforma do plenário e do plenarinho, né? E que isso foi feito. Eu quero até agradecer aí a toda a equipe de colaboradores da Câmara que se esforçou num esforço coletivo aqui para a gente agilizar as providências e conseguir essa primeira sessão legislativa desse biênio já acontecer na nossa casa. Eu falo nossa casa, mas a casa do povo também, que oferece melhores condições de trabalho para os vereadores, segurança, conforto, e também para a população. Aí eu quero falar uma novidade também que a gente vai apresentar hoje. Com relação... Então, nós priorizamos o plenário e plenarinho e falta finalizar alguns pequenos serviços para voltar à sala da presidência e à sala de apoio à presidência, as coordenadorias, que vai acontecer ao longo dessa semana. Então, nossa expectativa é que na semana que vem, máximo na outra, a Câmara esteja funcionando na plenitude aí. Quando fizemos um cronograma de antecipação, a gente priorizou primeiro o esforço para o plenário, que a gente considerava mais importante. E, na sequência, a gente tem aí um período para voltar não só à presidência, mas todas as áreas de suporte, de apoio administrativo da Câmara aí para a nossa sede, né? Mas a gente tem que trabalhar com obras, né? E a gente depende desses prazos de execução. Assim, não é um pouco estranho, mas foi o que foi possível fazer. Eu acho que o importante é a gente retomar os trabalhos na nossa casa. Não, importante, viu, presidente? É só para a gente colocar ainda esse ponto. Então, nas próximas semanas, por completo, aí plenamente, a Câmara de Campinas, a presidência e também as coordenadorias, o Teatro Bento Quirino deixa de ser, então, uma sede provisória da Câmara. É entregue, então, para a Prefeitura, né? Sim, a gente imagina em 15 dias a gente finalizar e está devolvendo esse espaço, que eu já quero agradecer à Secretaria de Educação, ao prefeito Dário Saad, de ter abrigado a Câmara nesse período, que foi importante para a gente manter as nossas atividades aí do Legislativo. Uma novidade hoje, Flávio, é que nós estamos procurando ampliar os canais de transparência, de contato, de participação da população. Hoje, todo cidadão que estiver na Câmara acompanhando a sessão, ele vai ter acesso por um QR Code que a gente vai colocar num cartaz na entrada do plenário, da pauta da sessão. Então, ele com o seu celular, ele vai poder acessar o QR Code e acompanhar a pauta, ter acesso aos projetos, aos pareceres. Isso garante maior transparência e permite, na nossa ótica, que a população possa acompanhar mais de perto, assim, aquilo que é discutido, debatido e votado nas sessões legislativas. Então, já nesse retorno, a gente oferece também esse instrumento que eu considero importante aí, para que as pessoas se sintam estimuladas, né? É uma demonstração também de respeito e de transparência que a Câmara oferece hoje para o cidadão. Bom, e é uma pauta, né, que já vai ter, por uma obrigação também legal, de ter a leitura e a votação de uma comissão processante, a primeira aí a ser enfrentada pelo prefeito Dário Saad. Essa CP, né, o pedido foi protocolado na semana passada e hoje, por uma obrigação do próprio regimento interno, os vereadores precisam sim ler, é o primeiro item, né? Não tem como escapar, é o primeiro item já na primeira sessão, no retorno, tendo toda essa movimentação também política, né?
Sem dúvida. Na verdade, além do regimento interno, essa comissão processante é regulada pela Lei de Crime de Responsabilidade, né? Então, o advogado em questão, Cláudio Nava, baseado nessa lei, entrou com esse pedido de comissão processante. E o rito é exatamente esse. Antes de iniciar a votação de qualquer outro item da pauta, o primeiro vai ser feita a leitura, né, desse requerimento pelo primeiro secretário, e pelo regimento interno não cabe discussão, é feita a leitura, o pedido de abertura de comissão processante, e, na sequência, os vereadores vão decidir se acatam ou não a instauração dessa comissão. É o primeiro item. A gente tem acompanhado, Flávio, eu mesmo já falei com você a respeito disso, que essas enchentes acabaram ocupando o tema, a pauta da imprensa, da mídia, da sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que é natural, né, que a gente continue se debruçando sobre esses assuntos. É claro que no instrumento de uma comissão processante é algo talvez inusitado, mas essa é uma questão que certamente ocupará o debate pelos vereadores, porque além do enfrentamento das consequências da enchente, as medidas que a prefeitura deve adotar para prevenir e evitar alagamentos, enchentes no futuro. E agora essa questão da arborização por conta das quedas e 2 mortes, certamente chamou também a atenção e preocupa a sociedade, né? Também será objeto de discussão, e a Câmara pretende debater e discutir e talvez apresentar propostas para também a Prefeitura adotar medidas de prevenção no manejo, né, no cuidado da arborização da nossa cidade. Obviamente, é uma situação aí que tem que ser debatida hoje pelo regimento, como o senhor mesmo citou, outros pontos legais, uma comissão processante aí apresentada contra o prefeito Dário Saad por suposta omissão, né, na manutenção de árvores após as tragédias que aconteceram aqui em Campinas no final do ano passado, a morte de Guilherme da Silva ali no Bosque Tibás, também situação envolvendo a pequena Isabela há uma semana no Taquaral. Esse é um assunto que hoje vai ser muito debatido, não só por causa da comissão processante, como o senhor mesmo citou, e deve continuar ganhando força ao longo das próximas semanas, que é uma situação que a gente coloca como urgente, emergencial. Mas quais outros pontos que são aí as prioridades a serem debatidas na Câmara como projetos nesse primeiro semestre? Olha, eu acho que além desses 2 temas que são urgentes, né, eu acho que a Câmara deve estar discutindo hoje a constituição de uma comissão de estudos para essa questão da arborização, mas eu vejo também, por exemplo, nós precisamos dar sequência e ter uma solução definitiva para a solução da gestão dos resíduos sólidos, né? É preciso que Campinas implante o seu programa de gestão de resíduos e a gente tenha uma solução na cidade aqui para tratar do nosso lixo, vamos falar assim, principalmente o lixo residencial, que hoje todo o lixo ele é transportado e está sendo tratado num aterro particular na cidade de Paulínia. Essa é uma prioridade e tem que ser debatida. A questão da requalificação da área central, que já vem tomando aí os debates desde o final do ano passado, deve se intensificar também na discussão na Câmara nesse primeiro semestre, a questão do transporte coletivo, né? A Prefeitura colocou o edital de licitação, né, para rever o modelo, inclusive, de gestão do transporte coletivo, operação do BRT. Eu acho que esses 3 temas de grande significância devem ocupar esse primeiro semestre, a discussão, o debate, mais fortemente da Câmara. Certamente a questão da saúde, a questão da regularização fundiária, da educação, são temas que continuam sendo objeto de discussão e debate, mas eu considero esses 3 que eu mencionei talvez os mais importantes nesse momento.
Presidente Luiz Carlos Rossini, presidente da Câmara de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, a Câmara está lá na Ponte Preta, Luiz Carlos Rossini está com o seu puxadinho, né, no Teatro Bento Quirino ainda, e olha, boa sorte nessa primeira condução, que hoje também o senhor faz a estreia aí no plenário da Câmara de Campinas como presidente aí, de fato, da Câmara, presidindo então a sessão. Muito obrigado, presidente Luiz Carlos Rossini. Eu que agradeço, Flávio, estamos à disposição. Um abraço aí a todos os teus ouvintes e a equipe da CBN. Muito obrigado, são 9h58.